Saúdo, meus amados e ouvintes e queridos irmãos, com uma doce e gloriosa paz do Senhor, desejando para todos uma ótima terça-feira e que Deus, nessa terça-feira, venha proporcionar para nós um dia agradável na sua presença, cheio de realizações, cheia de projetos construídos, projetos concluídos pela presença do Senhor, que é maravilhoso e que é eterno e que é bondoso e que faz acontecer sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel em Sua palavra e sempre procura nos orientar-nos com relação aos desígnios dos ensinamentos da Sua boa palavra em nosso coração. Nós, nesse dia maravilhoso que Deus nos concede, nós queremos retratarmos da palavra do Senhor com relação à atuação poderosa do Senhor em sua rica bondade e fidelidade para com as nossas vidas. No livro do nosso amado discípulo do Senhor, nosso amado discípulo do Senhor, Dr. Lucas. E faremos essa leitura no livro de capítulo 20, o versículo 41, que nos retrata com relação a Cristo, o filho de Davi, que vai nos falar com respeito às deportações, as 3 deportações que consecutivamente vieram até a vinda do nosso Mestre amado. Em cada deportação, lá no livro de Mateus, vai nos falar que em cada deportação, se não salvo engano-me, retratar-me com relação a essa deportação, mas nos fala que são entre si, fala-nos entre si, entre as deportações do nascimento e tal, fala que são 14 até chegar à linhagem de Cristo, até chegar à linhagem do Senhor Jesus Cristo. Ela nos fala com relação de toda a geração de Davi. Aí fala assim, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão,
e gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou aos seus irmãos, gerou a Tamar, a Pérez, gerou Esrom, e gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Masson gerou a Salomão gerou a Raabe a Boaz gerou a Ruth a Obed gerou a Jessé gerou a Davi, o rei Jacó gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão gerou a Abias gerou a Azan gerou a Josafá gerou a Jeroão gerou a Uzias gerou a Jotão gerou a Acás gerou a Ezequias gerou a Manassés gerou a Amon gerou a Josias gerou a Jeconias gerou a deportação da Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel gerou a Zorobabel, a Abiúde, a Eliaquim, a Azon, a Sodoc gerou a Aquim gerou a Eliúde gerou a Eliezer gerou a Natan gerou a Jacó gerou a José, marido de Maria, qual nasceu Jesus Cristo, chamado Cristo, de sorte que todas as gerações de Abraão foram 14 gerações, e desde Davi, da deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia, até Cristo, foram mais 14 gerações. É o que eu falei, foi rapidamente isso aqui, né? Então, nos diz a palavra, e ele lhes disse, como disse o Cristo, filho de Davi, visto com o mesmo Davi diz os livros dos Salmos, e disse, o Senhor assenta à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo dos teus pés. E se Davi lhe chamar Senhor, como lhe será chamado seu filho? Essa retratação com relação às deportações da linhagem que vem lá do Velho Testamento, trazendo toda uma miscigenação bem antiga, retrata tudo aquilo que o Senhor Deus quisera propor a nós pela sua palavra. Aí é interessante entendermos que Cristo, vindo de toda essa linhagem, uma das últimas linhagens, mas como é iniciando lá da primeira linhagem que retrata aos mais antigos, profetas mais antigos, né? Como gerações, como descendentes nossos, né? De Abraão, de Jacó, e chegando até meados a essa deportação, se cumprindo todo um requisito bíblico, histórico, pela palavra que fala da geração de Abraão, do nosso amado profeta de Deus, Abraão. E Abraão, nós sabemos de toda a história de Abraão, porque Abraão é o nosso
pai na fé. E Abraão tem aquele histórico maravilhoso, né? Que a gente sabe que Abraão levou o seu filho para o Monte Moriá, o qual ali ele iria oferecer o seu filho e ofereceu o seu filho como um sacrifício de libação. E Deus interveio e deu a grande vitória a Abraão, porque proveu num instante, num momento determinado, Deus proveu o sacrifício e não foi preciso que ele realizasse tal ato. E a gente pode ver que em todas essas histórias relatadas na própria palavra de Deus, mostra-nos o grande e eterno amor de Deus para com as nossas vidas. Uma vez que Deus até se entristeceu e houve um tempo, um pequeno tempo, minúsculo, que houve um arrependimento da criação, mas o amor estava contido no coração de Deus. Porque Deus não tinha nenhum interesse de que que o homem pecasse, que o homem errasse, porque ele proporcionou para o homem, depois que o criou, depois que criou todas as coisas, no livro da genealogia, do Gênesis de Deus, depois que ele criou terra, mar, céu, todas as coisas, ele trouxe o homem e criou o homem do pó da terra e soprou sobre essas narinas e deu vivência a esse homem de alma e corpo e o espírito a essa criatura. E, consecutivamente, também não deixou o homem só, porque ele viu que o homem estaria só, mas ele concedeu uma adjuntora para que estasse com ele todos os momentos. Nisso nós entendemos a atuação poderosa de Deus sobre as nossas vidas. E por isso que ao retratarmos todas as linhagens vindo até Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus, porque entendemos que o amor, a paciência e a bondade de Deus se externou-se sobre a nossa vida até os dias presentes em que nós vivemos. Você veja só, tantas gerações, tantas pessoas que eu li aqui no livro de Mateus capítulo 1, de tantas as pessoas que passaram. Então, todas essas pessoas em suas épocas, em suas origens, em suas vivências, fora determinada por Deus que eles fossem conservados para perpetuação de uma geração até chegar à geração de Davi, a qual foi a última deportação, e depois vem Jesus Cristo como promessa de Deus sobre as nossas vidas. E lá no livro de Isaías nós já sabíamos, porque o Isaías já tinha Deus revelado pelo seu Espírito a Isaías, que viria o Filho de Deus,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que nasceria esse que daria a condição de redenção no Calvário, de se render ao Calvário, para nos proporcionar a salvação e a libertação da vida cativa que nós vivíamos, mesmo depois dos nossos pais terem pecado. Verdade que hoje nós também ainda carregamos as origens adâmicas, né? Mas não impera porque Jesus Cristo aboliu toda a lei que vinha quando ele entra com a sua maravilhosa graça, que é morrer por nós para nos conceder a salvação por Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que o homem não se glorie. Então, é verdade que Deus, em sua soberania, em sua sobreexcelência, na sua criação, nos traz essa verdade. Mas, Carlos, por que você está falando todas essas coisas e trazendo a genealogia e trazendo essas coisas? Para que nós autovalorizemos a nossa condição, porque nós somos filhos também de Abraão, descendentes dessa linhagem também, irmãos de Jesus, mas irmãos sim na fé. Na fé, Deus proporcionou Jesus Cristo no ventre e veio a personalidade humana de Jesus para nos demonstrar que nós poderíamos também humanamente esforçarmos e passarmos por todas as provas, por todas as lutas, por todas as dificuldades. E Abraão, como nós sendo nosso pai na fé, nós somos filhos e descendentes de Abraão. Como Jesus Cristo em sua linhagem também, nas deportações, é filho também dessa deportação. E propriamente dentro dessa exegética, a gente vê que os parâmetros da verdadeira e excelente geração vindo dos antepassados nos traz a relatividade de vivermos uma vida completamente em obediência a Deus para não sermos punidos, como muitos foram, como muitos reis sofreram punições por não ter feito o que propriamente o Senhor queria que fizesse. Aí nós vamos ver quais são e como foram. Houve reis que Deus determinava e não fazia. Houve governadores que Deus determinava e não fazia. Aí nós podemos ver Saul. Nós podemos ver o rei a qual o Senhor teria que tocar as harpas para poder sair os demônios dele. Tanto é que ele não gostava de Davi e ele foi lá e cortou a capa de Davi, pegou e falou: quem sou eu para poder intentar contra o ungido de Deus?
Quer dizer, um homem que tinha um chamado, que tinha um chamamento, que tinha tudo, mas não tinha em sua natureza um verdadeiro, uma verdadeira conversão no Senhor. Aí nós entendemos que a importante das deportações até chegar a Cristo é para entendermos que hoje já não somos presos mais. Há coisas que venham trazer-nos o distanciamento da palavra, igual tais reis, né? Como Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um homem que Deus deu tudo para ele, o reinado e tudo, e foi um homem que ali a soberba cresceu em seu coração e ele não deu glórias a Deus. E esse homem foi tomado pelo Senhor, todos reinados, e ele ficou por mais de 7 anos pastando, se alimentando de mato, e virou bicho, cresceu-se as unhas, os cabelos, cresceu tudo, e aquele homem ficou ali naquele estado caótico. Enquanto ele não deu a glória a Deus, Deus não restituiu o reinado a ele. Então é esse Deus. É um Deus que ele é um Deus de bondade, um Deus de amor, mas é um Deus também que pune quando nós erramos. Mas é um Deus também que dá livramentos, como Deus deu livramento a Belsassar, a Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram completamente homens tementes ao Senhor, tementes a Deus. E hoje também o que Deus requer das nossas vidas é que nós exercitemos a nossa fé em Cristo Jesus e aceitemos a verdade do seu Evangelho. Porque teve um preço muito grande pago por essa salvação. No entanto, na deportação de Cristo, o Senhor preparou durante o período da sua vivência como homem na terra toda uma trajetória, mesmo sendo Deus Filho ligado ao Pai, ele separou discípulos para trabalhar com ele, ungiu-os com autoridade e poder para realizar grandes feitos. E o Novo Testamento já está falando um testamento que Deus concedeu-nos por intermédio do seu Filho. Nesse testamento, nós estamos inseridos para recebermos de todas as verdades que Deus tem para nós que somos filhos do Senhor. E temos esses direitos abraâmicos de vermos as promessas de Deus serem cumpridas em nossas vidas. Porque o Senhor, em sua bondade, depois que nos concedeu a salvação em Cristo Jesus e o novo nascimento e também a bênção de sermos tornados filhos de Deus, ele nos concedeu também uma morada eternal. João 14. Foi prepararmos para nós um lugar especial, aonde no livro de Apocalipse nós ali iremos ver a retratação do novo lugar onde nós iremos ficar, que é a nova Jerusalém do Senhor, aonde nós teremos, como o apóstolo Paulo nos falou, um corpo glorioso, transformado, um corpo completamente incorruptível, que não terá mais
a atuação da corrupção de nada, porque ali nós iremos viver em santidade com o Senhor. E essa relação da palavra do Senhor, ela vem entrando em nosso coração para nos mostrar todos os benefícios que Jesus tem para nos oferecer, como sendo o Senhor direcionador da nossa vida, o Senhor decididor, que decide as nossas questões, o Senhor que assina, o Senhor que liberta, o Senhor que transforma. Mas para isso, é preciso que nós tomemos uma posição diante do Senhor, que nós aceitemos o vitupério do Calvário do Senhor, que nós aceitemos o sacrifício na cruz de Jesus Cristo, que nós cremos em toda a realidade da verdade de Deus, que nós coloquemos em nosso coração que o Senhor, durante 3 dias, reedificaria o templo, que é o seu corpo, e ele ressuscitaria, restauraria esse templo em 3 dias, nos dando a vida e perdoando todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. Esse Senhor, Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor, proporcionou todas essas coisas para nós, que somos filhos por herança de Deus, para, nesse reatamento de aliança, nós estávamos novamente ligados a Deus, como Deus queria que nós estivéssemos lá no Éden. Não haverá mais quebramento daquilo que Deus tem determinado na Nova Jerusalém. Não. Porque não haverá mais condição de anjos quererem serem maior do que Deus, para querer adquirir a grandeza que só um Deus tem, o grande eu sou, o grande Deus, o grande Senhor. Porque ninguém é maior do que Deus, porque ninguém tem um poder maior do que Deus, porque Deus é criador, Deus é feitor, Deus é nosso guia, nosso Pai, é nosso protetor. E aí, esses dias, poucos momentos eu estava até ouvindo e vendo no próprio YouTube, eu estava vendo uma pessoa falar do Evangelho e ele não estava maltratando, ele não estava descriminalizando outras denominações ou outros segmentos. Não, ele estava simplesmente falando da atuação do Pai, Filho e Espírito Santo. E foram recriminados e começaram a querer brigar, jogar pedra, fazer e acontecer. E aí eu peguei e falei, gente, como é que é a mentalidade do ser humano? A pessoa só está viva porque Deus permite. E porque quando nós falamos da verdade do Evangelho, muitas vezes a pessoa ignora. Mas nos últimos momentos da vida, aonde que nós vamos pedir? Aonde que nós vamos pedir a proteção? Aonde que nós vamos pedir o amparo? Aonde que nós vamos pedir a misericórdia? É em Deus. É em Deus. A pessoa está na pior fase, aí ela vai lá, ou num estágio de uma doença, na pior etapa da doença, aí lá, oh meu Deus, tem misericórdia, oh meu Deus, perdoa. Então, o momento urge de que nós acreditemos em Deus com toda a intensidade do nosso coração, da nossa alma e do nosso entendimento, e aceitemos a Jesus
como o Senhor e o confessamos como Senhor e Salvador com o nosso coração e com os nossos lábios, nós proclamamos que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é direcionador das nossas vidas. E outra coisa muito importante que eu falei na outra reflexão que vos falei, é que é necessário o novo nascimento, um nascimento genuinamente de alma, de corpo, de espírito, para vivermos uma vida bem-sucedida na presença do Senhor. Mas essas coisas todas nos concedidas pela bondade de Deus. Porque a Bíblia, desde o Gênesis, da escatologia, do início de todas as coisas, do Gênesis até a escatologia dos livros dos sinais do tempo, que é Apocalipse, nos fala desta bondade de Deus para com as nossas vidas, que somos feituras à imagem e à semelhança de Deus. Você já viu Deus? Coloca uma interrogação. Não. E o mais importante, que nós o aceitamos pela fé que nós temos nele e pela ação de tudo que ele fez e de tudo que nós vemos. Porque tudo foi criado por ele. E nós fomos criados por ele, porque fomos feitura à imagem e semelhança dele. Aí eu costumo falar bem assim, olha como enigma em um espelho. E contempla, nesse semblante, contempla a feitura do grande Criador, do grande Senhor, do grande eu sou. Porque nós somos feituras à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Senhor tem ciúme e o Senhor se preocupa com o nosso estado físico, mental e espiritual. E Ele quer habitar em nosso corpo limpo e purificado e imaculado. Deus não quer a mentira. Por isso que o Senhor nos ordenou no Êxodo do Senhor, capítulo 20, com relação aos mandamentos, para termos uma vida sadia e saudável diante da presença de Deus. E mesmo esses mandamentos sendo resumidos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, ele nos dá a condição de quê? De exercitarmos esse amor para vivermos uma vida saudável, para entender um ao outro, para vivermos não uma vida igual nós estamos vivendo atualmente, com tantas dificuldades, com tantas variantes, com tantas loucuras, com tantos desvaneios, com tantas doenças, com tantas perturbações, com tantas problemas. Porque um dos problemas do século mais enfático é o problema do pecado. Porque o pecado tem trazido N doenças para os homens nos finais do tempo, tem trazido o distanciamento de Deus, tem trazido a maldade, a malicidade, a maldade no coração do homem para cometer atrocidades, tem trazido dentro do coração do homem ambição sobre riquezas, muito dinheiro, muita fama, muita glória. E essas coisas tudo são passageiras. O que fica aqui é esquecido. É esquecido. Por isso que não nos importa muito. O mais importante é buscarmos o reino primeiramente.
Porque se buscarmos o que é propriamente dessa terra, nada aqui vai trazer para nós paz e felicidade. Porque você pode ter o carro de última geração, você pode ter palácios em cima de palácios, você pode ter todo tipo de regalia, mas quando chega o seu momento bom e chega o seu momento em que você vai desta para outra, você não vai poder levar nada daquilo que você adquiriu aqui. Então as glórias que você obteve aqui vão ficar aqui, mas as glórias que são prometidas por Deus dentro da sua palavra, de vivermos uma vida com Ele lá, aonde a sua glória irá inundar, Ele será a luz resplandecente, e aonde andaremos em ruas de ouro e veremos mares de cristais, e não haverá mais doença, não haverá mais problema, não haverá... Isso não é conto de carochinha, isso é realidade da verdade do Evangelho de Jesus. Aí lá vem novamente a pessoa dizendo, cara, mas essa não é palavra, é a palavra escrita por homens ungidos por Deus. Palavras vindas do alto céu sobre o coração do homem para que fossem transcritas em papiros, em couro, em pedras. Essa palavra, apóstolo Paulo escreveu, direcionado pelo Espírito Santo. O homem, até nas candeias, nas madrugadas, escrevia aquilo que o Espírito Santo direcionava para ele. Passava as noites em claras, escrevendo da bondade de Deus. Por isso que eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo e pelas cartas paulinas. E aí eu vejo uma conversão verdadeira de um homem que despoja de tudo que tem, de todas as coisas que tem, da sabedoria, do dinheiro, da graduação, de todas as coisas para poder fazer a vontade de Deus. E hoje a palavra nos retrata nessa reflexão que é necessário nós autovalorizarmos tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus Cristo fez por nós, tudo que o Espírito Santo está fazendo por nós, porque o Espírito Santo ainda está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ainda vos digo outro, no livro de Hebreus, capítulo 11 vai nos falar que ao homem está destinado somente uma morte, depois segue-se o juízo de Deus. Então, por isso que a nossa oportunidade hoje de vivermos a vida hoje na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, é importante, porque se nós nós não quis fazermos no dia que se passou, não adianta, porque o dia que se passou, passou e não vai voltar mais. Não dá para você retroceder o tempo para poder fazer lá atrás. Você tem que fazer no momento, no dia presente, porque é o dia em que nós estamos em pé aqui falando, respirando e tendo essa condição para poder falar da verdade de Deus, respirando e podendo falar das realidades que estão contidas dentro da palavra do Senhor, porque Ele é o Senhor que nos dá o suspiro de vida, Ele é o Senhor que nos dá o sopro de vida para vivermos. Porque nós não sabemos o que acontecerá daqui um milésimo, um centésimo de segundo. Um centésimo de segundo. Por isso que nós não devemos ser ignorantes
em nosso ser, em nosso pensamento, em nossa vida e em nosso discernir. Temos que entender que essa é a realidade da verdade, que salva, que transforma e que liberta, que cura, que ressuscita e que dá a vida e que nos concede essa elevância até os céus para vivermos eternamente com Ele. Por isso não devemos ficar de maneira alguma enclausurado sobre o jugo do pecado, mas temos que sair desse camúsculo e irmos para o Senhor, vivermos junto com o Senhor, sentirmos o Senhor, vivermos o Senhor, andarmos com o Senhor, falarmos do Senhor, pensarmos no Senhor, fazermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos dia após dia, até chegar o momento em que o Senhor nos levará assunto desta vida para a vida que Ele tem determinado para os nossos corações. Por isso eu vos falo, há somente um caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E a escolha está aí, entre o caminho do bem e o caminho do mal. E se nós atentarmos para ver como foi importante todas as linhagens e todas as passagens que a palavra nos fala, até chegarmos a essa deportação, nós iremos entender que Jesus Cristo é precioso em nossas vidas, que Cristo é a esperança das nossas vidas. E como Ele sendo a esperança das nossas vidas, nós temos que abraçar esse Cristo a todos os momentos e a todos os instantes. Por isso, eu vos deixo essa palavra nessa terça-feira para que você medite nela, para que você reflita nela, para a edificação da sua vida espiritual, para a edificação da sua vida espiritual. Agora eu farei aquela oração, e porque é como eu vos digo, todos os dias eu professo como Cristo como o Senhor da minha vida, como o Salvador da minha vida, e Ele quer ser a sua vida também. Todo dia eu confesso o Senhor como meu criador, o Senhor como meu libertador, meu transformador, e como o Senhor das promessas que Ele tem para a minha vida. Todos os dias. Porque é pela fé que nós abraçamos, é pela fé que nós cremos, porque nós somos descendentes do nosso pai da fé, que é Abraão. Que Deus possa nos abençoar nesse momento, Pai Celeste amado. Nós entendemos que toda essa verdade da sua palavra, das deportações da linhagem de Davi até chegar a Jesus Cristo, Senhor, vem dos altos céus. É porque, Senhor, tu permites dentro do seu poderio que é grandioso, dentro da sua onisciência, onipresença e onipotência, Senhor, tu és grandioso e tu traz ao nosso coração as revelações da sua verdade ao nosso coração, Senhor. Desde o Gênesis do Senhor até o Apocalipse, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor está às portas, que em breve estaremos contigo, que em breve estaremos gozando das coisas maravilhosas que o Senhor tem para oferecer para as nossas vidas. Mas primeiramente, Senhor, devemos nascer de novo, e para nascermos de novo, Senhor, é preciso, Senhor, nós crermos em nosso coração, confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, crermos em nosso coração que Ele morreu e ressuscitou para nos conceder a vida e para nós vivermos uma nova vida, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Crermos que Ele nos concedeu o batismo,
o batismo nas águas, para que seja despojado todo o homem velho e renasça o homem novo, para viver na verdade da palavra, na verdade do Evangelho de Cristo. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, direciona as nossas vidas, dai-nos uma terça-feira na tua presença, que em tudo que nós fizermos, o teu nome seja glorificado, proteja as nossas famílias, toma conta da nossa nação, toma conta de todos os países, toma conta nesse momento, Senhor, de todos os presidentes dos países, toma conta neste momento, Senhor, de todas as coisas que estão se passando sobre esse mundo, Senhor. Senhor, toma conta das nossas vidas, Senhor. Nós retratamos neste momento que nós somos necessitados do Senhor a todo momento, a todo instante, a todo segundo, e que nós precisamos do Senhor em nosso coração. Nós confessamos, Senhor, e agora se há alguma pessoa em nosso meio com N problemas, Senhor, com dificuldades financeiras, Senhor, com apertos espirituais, com desfalecimento espiritual, com fraqueza espiritual, que precisa de ser revitalizado, que precisa de ser transformado, Senhor, que precisa de ser curado, que precisa de um milagre, Senhor, meu Deus, de uma cura, Senhor. Senhor, faça agora para a glorificação do teu nome, porque esse é o momento que tu estás nos proporcionando. Nós não sabemos o que vai acontecer no porvir e no presente, Senhor, mas nós sabemos deste momento, porque esse momento é o momento que Deus está nos concedendo. Então é nesse momento, Senhor, que nós, Senhor, oferecemos para as pessoas, Senhor, essa tão grandiosa salvação, esse amor de Jesus Cristo, que Deus nos outorgou para nós que somos filhos de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abençoa-nos com toda sorte de bênção e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos uma terça-feira abençoadas por Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e eternamente. E amém.